Muito bem, então vamos agora resolver os exercícios que eu deixei aqui, exercícios para casa, tá? Deixa eu dividir aqui o meu quadro, isto é a minha folha de papel, e vamos começar com o exercício 1. Então, todos os 3 exercícios são exercícios de esboçar gráficos. Então, eu vou começar com o primeiro, né? Eu tenho y, eu vou chamar de f de x, é a função 1 mais x quadrado sobre 1 menos x quadrado. E vamos tentar usar aquele esquema de anotar pontos especiais. Eu vou olhar para aqui, que é f de 0. Isso aqui é para efeitos a gente fixar escalas. Então, f de 0, substituo x igual a 0, dá 1 mais 0 ao quadrado sobre 1 menos 0 ao quadrado, f de 0 é igual a 1. Ok? Depois eu vou tentar resolver, vou ver, isso aqui é a interseção do gráfico com o eixo y, né? Quando x igual a 0. A outra interseção com o eixo x ocorre quando f de x for igual a 0. Então, eu vou tentar resolver a equação f de x igual a 0, que é 1 mais x quadrado sobre 1 menos x quadrado, se só c x igual... E aí a gente percebe o seguinte, que 1 mais x quadrado é sempre maior ou igual a 1, que é maior que 0. 1 menos x quadrado não é sempre positivo, mas para que esse quociente seja igual a 0, a gente precisa que o numerador seja igual a 0. Então, eu repito, esse quociente não vai ser sempre positivo, vai depender do sinal de 1 menos x quadrado. Agora, o que eu consigo afirmar com certeza é que não existe nenhum valor de x que vá tornar esse quociente igual a 0. Então, não existe solução de f de x igual a 0. Não tem raízes essa equação. Essa função f de x não tem raízes. Bem, próximo passo, vamos tentar identificar o domínio de f de x e pontos problemáticos, né? Então, como isso aqui é uma função racional, a gente tem que excluir os zeros do denominador, para que a função faça sentido, né? Então, excluindo raízes do denominador. Quem são as raízes do denominador? São soluções de 1 menos x quadrado igual a 0, que acontece apenas quando x é mais ou menos 1. Em duas raízes, mais 1 e menos 1. E aí a pergunta é, o que acontece perto de x igual a 1 e x igual a menos 1? Para nós entendermos isso, a gente precisa calcular os limites em torno de 1 e de menos 1. Então, vamos lá. Primeira observação é que 1 menos x quadrado é fatorável como 1 mais x, 1 menos x, certo? E eu preciso fazer um estudo de sinal para eu poder avaliar os limites, eu vou precisar de um estudo de sinal entre menos 1 e 1, ou melhor, desculpa, na reta inteira, para a gente verificar qual é o sinal desse produto, desse denominador, à medida que eu atravesso o menos 1 e 1. Vejam que como o numerador é sempre positivo, o sinal de f de x vai ser definido pelo sinal do denominador 1 menos x quadrado. Então, eu tenho dois fatores, 1 mais x e 1 menos x, e aí a gente percebe que 1 mais x, ou x mais 1, é positivo depois que eu passo de menos 1 e negativo à esquerda de menos 1. Então, a direita é positiva, a esquerda é negativa. E 1 menos x é positivo se eu estiver à esquerda de 1 e negativo à direita, porque isso aqui é menos x menos 1. Então, por exemplo, você percebe, se você colocar x igual a 2, isso aqui dá 1 menos 2, que é menos 1, negativo. Então, em 2 você já está negativo. Então, qual é o sinal do produto? 1 menos x quadrado, e, portanto, de f de x, qual é o sinal?
O sinal à esquerda de menos 1 vai ser negativo, que é o menos com mais dá menos, e o numerador é positivo. Entre menos 1 e 1, f de x é positivo, e à direita de 1, f de x volta a ser negativo. Usando isso, nós conseguimos calcular os limites de f de x perto de x igual a 1 e de x igual a menos 1. Eu preciso calcular limites laterais. Limite de f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda, por valores menores do que menos 1, vai ser um limite, o resultado vai ser negativo, e eu vou ter um número do tipo 2, o numerador tendendo a 2 e o denominador tendendo a 0. Então, o resultado tende a infinito com um sinal negativo, porque eu estou indo para menos 1 pela esquerda. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, é menos infinito. Se eu tendo a menos 1 pela direita, agora eu estou no mundo positivo, dos valores positivos de f. Então, esse limite aqui vai ser mais infinito. Limite de f de x agora, quando x tende a 1 mais 1. Pela esquerda, de novo, o numerador tende a 2, o denominador tende a 0, o quociente fica muito grande, e muito grande positivo, porque eu estou vindo pela esquerda. Então, esse limite aqui é mais infinito. Analogamente, pela direita, o limite vai ser menos infinito. Menos infinito. Ok, ótimo. Vamos examinar agora o comportamento de f de x no infinito. Então, nós temos limite de f de x. Quando x tende para mais infinito, é o limite de 1 mais x² sobre 1 menos x², quando x tende para mais infinito. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de x² vezes 1 sobre x² mais 1, dividido por x² vezes 1 sobre x² menos 1. Bom, aí o que nós temos? Esse x² some com esse x², cancela, e esse limite, então, vai ser o quê? O numerador tende para 1, porque 1 sobre x² tende a 0, o denominador tende para menos 1, e o resultado é menos 1. Além disso, a função f ela não enxerga a diferença entre x e menos x. Ela é uma função par, da feita que ela depende só de x². Tá? E, portanto, o limite quando f de x, quando x tende a menos infinito, é igual ao limite de f de x quando x tende a mais infinito, e também é igual a menos 1. Bem, até agora, o que nós fizemos foi o que se chama de análise de ordem zero. Tá? Então, agora nós vamos entrar com a derivada, análise de ordem 1. Né? Vamos entrar com a informação da primeira derivada. Então, vamos calcular a primeira derivada. F' de x, eu vou usar a regra do quociente. Então, pela regra do quociente, eu tenho que derivar, está aqui a função que eu tenho que derivar, 1 mais x² sobre 1 menos x². Então, eu elevo o denominador ao quadrado, eu derivo o numerador, multiplico pelo denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Está aqui. Ok? Isso aqui, agora vamos abrir essa expressão no numerador e ganhar 2x menos 2x ao cubo, menos com menos aqui dá mais, esse produto daqui, então fica 2x vezes 1 mais x².
mais 2x mais 2x ao cubo. E esse menos 2x ao cubo vai embora com esse mais 2x ao cubo. Então, a gente fica com f' de x igual 2x mais 2x, 4x sobre 1 menos x quadrado ao quadrado. Quem manda no sinal da derivada de f, portanto, é simplesmente o sinal do x, porque 1 menos x quadrado ao quadrado é maior ou igual a zero. Claro que essa derivada ela não está definida em x igual a mais ou menos 1, da mesma maneira que a função f não estava definida em mais ou menos 1. Mas, ainda assim, o sinal é determinado inteiramente pelo sinal de x. E, portanto, você tem 0 aqui, você tem menos 1 e você tem 1, e você vai ter sinal negativo à esquerda de 0, positivo à direita de 0. Tá? Você tem f' é positivo para x entre 0 e 1 e para x maiores do que 1. E negativo para x menores que menos 1 e entre 0 e menos 1. Veja que em menos 1 e em 1, f' não está definida. Ok. Calculemos a segunda derivada. F duas linhas de x. F duas linhas de x é igual. Vamos usar a regra do quociente de novo. Então, eu tenho 1 menos x quadrado ao quadrado. Eu tenho que derivar f'. Quociente, denominador. Então, vai ser 1 menos x quadrado elevado à quarta potência, que é ao quadrado. O numerador, então eu derivo do numerador, derivo 4x, multiplico pelo denominador, menos 4x vezes a derivada do denominador. A derivada de 1 menos x quadrado ao quadrado é calculada usando a regra da cadeia. Então, é a derivada da função quadrado, que é 2 vezes a derivada de 1 menos x quadrado, vezes a derivada do que tem dentro, que é menos 2x. Então, 2 vezes o quê? 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Então, está aqui a derivada. Agora, eu preciso abrir essa expressão e eu vou fazer isso separado. Vou fazer aqui um rascunho, numerador de f duas linhas. Eu tenho que calcular essa expressão daqui. Agora, eu vejo que tem 4 vezes 1 menos x quadrado que eu posso pôr em evidência. Aqui ele multiplica 1 menos x quadrado e aqui 4 vezes 1 menos x quadrado multiplica 2x vezes menos 2x vezes menos 1. Ou seja, mais 4x quadrado. Então, você tem 4 vezes 1 menos x ao quadrado, que multiplica. Para obter 4 vezes 1 menos x quadrado ao quadrado, falta um fator 1 menos x quadrado. Depois, para obter esse segundo pedaço, primeiro, esses dois sinais de menos se cancelam, vira sinal de mais. E aí você tem 4 e 1 menos x quadrado, e eu tenho que multiplicar por 2x vezes 2x. Isso aqui é igual a 4 vezes 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x quadrado mais 4x quadrado, 1 mais 3x ao quadrado. Então, f duas linhas de x é igual. Esse 1 menos x quadrado do numerador, ele vai cancelar com um desses 4 1 menos x quadrados do denominador, e eu fico com 1 menos x ao quadrado ao cubo no denominador, e o meu numerador é 4 vezes 1 mais 3x ao quadrado. Ou seja, o sinal de f duas linhas é determinado pelo sinal de 1 menos x quadrado, porque o sinal de 1 menos x quadrado ao cubo é o mesmo que o sinal de 1 menos x quadrado. Se esse número é positivo, você eleva ao cubo, continua sendo positivo. Se esse número é negativo, você eleva ao cubo e continua sendo negativo. Bem,
O sinal de 1 menos x² nós já determinamos, porque ele é o mesmo que o sinal de f de x. Vejam vocês. Olha só. O sinal de f de x está aqui. É o mesmo que o sinal de 1 menos x², porque o numerador 1 mais x² é sempre positivo. Sempre maior ou igual a 1, que é maior do que 0. Então, o sinal é determinado pelo sinal de 1 menos x². E a gente determinou aqui nessa tabela. Ele é negativo à esquerda de menos 1, positivo entre menos 1 e 1, e depois negativo. Então, eu vou repetir isso aqui para o f duas linhas. Você tem menos 1, 1, você tem menos, mais, menos. O sinal é exatamente o mesmo, né? Bom. Ok. Em resumo, tá? Em resumo, nós temos que f' é positivo em 0, 1, união 1, infinito. F' é negativo em menos infinito, menos 1, união, menos 1, 0. F' de 0 é igual a 0. E f duas linhas é positivo em menos 1, 1, e negativo em menos infinito, menos 1, união 1, mais infinito. Tá? Ok. Com essas informações e as informações de assíntota horizontal e vertical, nós vamos fazer o esboço do gráfico. Então, vamos colocar aqui as informações que nós temos aqui sobre f. Então, eu sei que eu tenho os pontos relevantes são 0, menos 1 e 1. Tá? Em torno de menos 1 e 1, nós vimos que temos limites infinitos que se comportam da seguinte maneira. Em menos 1 vindo pela esquerda, a função vai para menos infinito. Está aqui. Vindo pela direita, mais infinito. Perto de 1, pela esquerda, mais infinito. Pela direita, menos infinito. Além disso, eu sei que todo mundo tem essa assíntota horizontal, y igual a menos 1. Certo? E, finalmente, a informação que a gente obteve de derivadas diz que a minha função é crescente, ela é crescente no intervalo 0, 1 e no intervalo 1, infinito, e decrescente no intervalo menos infinito, menos 1 e 0 e menos 1, 0, e que você tem concavidade para cima entre menos 1 e 1, concavidade para baixo entre menos infinito e menos 1 e entre 1 e mais infinito. Vamos montar o gráfico com essa informação toda. Em 0, você sabe que você tem uma reta tangente horizontal, tem mais essa. Né? Então, deixa eu começar desenhando aqui as assíntotas verticais e horizontais.
Só tem uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Tá? Ok. Então, eu sei que a minha função vai para mais infinito à direita de menos 1 e à esquerda de 1. Vai para menos infinito na outra ponta. Eu sei que eu tenho concavidade para cima entre menos 1 e 1. Concavidade é para cima e ela é decrescente até 0 e depois crescente. Tá? Eu ainda calculei quanto é que valia f de 0. Cadê minhas contas? Está aqui. F de 0 é igual a 1. Então, somos obrigados a ter alguma coisa assim. Não tem ponto de inflexão aqui, não. É tudo concavidade para cima. Tá? E entre menos 1 e menos infinito e entre 1 e infinito, esse tem que ser o comportamento. Veja que este gráfico reflete todas as propriedades qualitativas que nós deduzimos das derivadas, tá? da análise de ordem 0 e da análise de ordem 1. A análise de ordem 0 nos forneceu essas duas assíntotas verticais e essa assíntota horizontal. Tá? A análise de ordem 1 nos forneceu o fato de que a função é decrescente em menos 1 infinito e em menos 1, 0, menos infinito, menos 1 e menos 1, 0, e que a função é crescente entre 0 e 1 e entre 1 e mais infinito. Além do que, a análise de ordem 2 nos mostrou que a concavidade é para baixo nesses intervalos infinitos, menos infinito, menos 1 e 1 infinito, e a concavidade é para cima no intervalo menos 1, 1. Então, está tudo de acordo. A gente identifica que em x igual a 0 você tem um mínimo local, que não é um mínimo global, porque a função vai para menos infinito aqui, perto de menos 1 e de 1. Então, não é um mínimo global, é um mínimo local. E essa função não tem máximo local. Ok. Isso lida com o exemplo 1. Agora vamos discutir o exemplo 2. Y igual raiz de x2 mais 1 menos x. Tá? Raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Bem, vamos começar com a análise de ordem 0. Primeiro eu vou chamar isso aqui de f de x. Que facilita para mim na hora de descrever a coisa das derivadas e tudo mais. Né? Então, vamos começar com a análise de ordem 0. Primeira pergunta, quanto é que é f de 0? F de 0 é a raiz de 1, de 0 ao quadrado mais 1 menos 0, isso aqui é igual a 1. F de 0 é igual a 1 novamente. Segunda pergunta, quando é que f de x é igual a 0? F de x é igual a 0 quando a raiz de x ao quadrado mais 1 for igual a x. Isso é, quando x ao quadrado mais 1 elevando ao quadrado dos dois lados for igual a x ao quadrado. Isso não existe porque 1 não é igual a 0. Tá? Então, não existe, novamente, solução de f de x igual a 0. Não tem raiz. Essa função aqui é sempre maior ou igual... De fato, ela é maior ou igual a 0. Né? Isso aqui tem um sinal, e o sinal é positivo, porque raiz de x2 mais 1 é maior ou igual a raiz de x2, da feita que 1 é
é positivo, é maior igual a raiz de x2, e raiz de x2 é o valor absoluto de x, que é maior ou igual a x. Portanto, raiz de x2 mais 1 menos x é maior ou igual a zero. E a gente acabou de verificar que, como não tem solução de f de x igual a zero, então f de x é sempre estritamente maior do que zero. Na verdade, o que acontece aqui é que raiz de x2 mais 1 é estritamente maior do que raiz de x quadrado. Tá? Ok. Essa função daqui, f, não tem assíntota vertical. Porque simplesmente não existe nenhum valor de x em que o limite perto desse valor de x finito de f seja infinito. Essa função é uma função contínua na reta toda. Tá? Vamos procurar saber se f tem alguma assíntota horizontal. Em outras palavras, eu quero estudar o limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito. Vamos começar com x tendendo a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, eu quero calcular o limite da raiz de x2 mais 1 menos x. E nós já sabemos que isso aqui vai ser indeterminado, porque raiz de x2 mais 1 tende para mais infinito e menos x tende para menos infinito. Mais infinito menos infinito é indeterminado. Então, o que a gente faz? Usamos o bom e velho esquema de multiplicar e dividir pelo conjugado. Isso é igual ao limite, quando x vai para mais infinito, de raiz de x2 mais 1, menos x, vezes raiz de x2 mais 1, mais x, dividido por raiz de x2 mais 1, mais x. A essas alturas do campeonato, a gente já está careca de saber fazer essas contas. Isso aqui é igual, então, o limite, quando x vai para mais infinito, de x2 mais 1 menos x quadrado. Porque a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Dividido por raiz de x2 mais 1 mais x. Obtivemos o limite quando x vai para mais infinito, e aqui você cancela x quadrado menos x quadrado é igual a zero, então isso aqui é 1 sobre raiz de x quadrado mais 1 mais x. Quando x vai para mais infinito, raiz de x2 mais 1, x2 mais 1 vai para mais infinito, a raiz dele vai para mais infinito, mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, o denominador vai para mais infinito e o numerador é 1. Portanto, é 1 sobre um número enorme, que é um número pequenininho. Tá? Então, esse limite é igual a zero. Em menos infinito, a coisa é bem diferente, o limite é bem diferente, porque quando x tende a menos infinito, menos x tende para mais infinito. Então, menos x vai para mais infinito, raiz de x quadrado mais 1 continua indo para mais infinito, esse limite daqui é mais infinito. Portanto, o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, é igual a mais infinito. Então, essa função vai para mais infinito no menos infinito e para zero e mais infinito. Como são as derivadas?
encerra a análise de ordem zero. E as derivadas? Eu preciso calcular a derivada da raiz de x2 mais 1 menos x. Derivada da raiz de x2 mais 1, pela regra da cadeia, é 1 sobre 2 raiz do que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro, menos 1. Então, está aqui. Isso aqui é igual a x sobre raiz de x2 mais 1 menos 1, que é x menos raiz de x2 mais 1 sobre raiz de x2 mais 1. Bom, nós acabamos de ver que raiz de x2 mais 1 é maior do que x. Esse número é maior do que esse. Portanto, essa diferença daqui é negativa. Esse numerador. E o meu denominador é maior ou igual a 1. Portanto, f' é negativo para todo x. Ok. Calculemos f duas linhas. Bom, esse menos 1 é uma constante, vai embora. Então, eu vou derivar nesta forma daqui, que é mais simples. Então, pela regra do quociente, derivando x sobre raiz de x2 mais 1, eu ganho o denominador ao quadrado, a derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador, derivada da raiz de x2 mais 1, eu já vi que é x sobre raiz de x2 mais 1. Ou, se vocês quiserem, é 1 sobre 2 raiz de x2 mais 1 vezes 2x. Isso aqui deu raiz de x2 mais 1 menos esse 2 cancela com esse 2 e você ficou com x ao quadrado sobre raiz de x2 mais 1, tudo isso sobre x quadrado mais 1. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador, x2 mais 1 elevado a 3 meios, x2 mais 1 menos x quadrado. Escrevo raiz de x2 mais 1 como sendo x2 mais 1 dividido pela raiz de x2 mais 1. Tá? Então, x2 mais 1 menos x quadrado igual a 1 sobre x2 mais 1 elevado a 3 meios. Porque esse x quadrado vai embora com menos x quadrado. Ou seja, f duas linhas é positivo, é estritamente positivo para todo x. Ok. Então, essa função aqui tem um gráfico muito simples, né? Você tem que f vai para zero e mais infinito, e para mais infinito e menos infinito. Então, nós temos em menos infinito, a função vai para mais infinito, e zero e mais infinito. Tá? Além do que, f de x é sempre estritamente positivo. E em zero, ela passa pelo 1. Tá? Descobrimos que a derivada é negativa, então a função é decrescente sempre. A segunda derivada é positiva, então a função tem concavidade para cima sempre. Então você tem concavidade para cima
e você tem decrescente sempre. O gráfico tem que ser obrigatoriamente algo assim. Concavidade para cima, não muda, tá? Vai para mais infinito em menos infinito, para zero em mais infinito, e é estritamente decrescente. Então, isso daqui é y igual a raiz de x2 mais 1 menos x. Tá? O último exercício da nossa listinha de exercícios, tá, foi 3y igual a logaritmo de 1 menos logaritmo de x. Tá? Para x entre 0 e e. Veja, em x igual a 0, eu não posso calcular o logaritmo de x. Não existe nenhum número de modo que e elevado a esse número dê 0. Tá? Então, log de x de 0 não existe. O log de e, a pergunta é qual é o expoente ao qual eu tenho que elevar e para obter e. Tá? Para obter e. Se o x é igual a e. Esse expoente é 1. Então, o log de e é 1. E se 1 menos 1 é 0, eu estaria calculando o log de 0 novamente. Não pode. Então, x tem que ser menor do que e. Mas o argumento do logaritmo tem que ser positivo. Então, eu preciso poder calcular 1 menos log de x e obter um número maior do que 0. Então, a pergunta é, quando é que 1 menos log de x é positivo? Isso aqui é verdade apenas quando log de x for menor do que 1, o que acontece apenas exponenciando apenas quando x é menor do que e. Tá? Ok. Então, essa função faz sentido e a gente segue agora, então, os nossos esquemas. Então, veja, a primeira observação é a seguinte. Se isso aqui se chama f de x, tá? Então, f de 0 não faz sentido. Não está definido. Tá? Primeiro. Segundo, f de x igual a 0 não tem solução. Não tem solução, porque, de novo, seria log de alguma coisa igual a 0. Tá? Desculpa, não, isso aqui tem solução sim. Perdão. Isso aqui tem solução sim. Peraí. Eu disse que não tem solução, mas vamos analisar isso aqui com mais calma. Eu quero log de 1 menos log de x igual a 0. Então, 1 menos log de x tem que ser igual a 1. Porque e elevado a 0 tem que ser 1 menos log de x e e elevado a 0 é igual a 1. Tá? Isso aqui, de fato, não tem solução, porque eu teria que ter log de x igual a 0. Desculpa, não, x é igual a 1, né? Perdão. Então, isso aqui tem solução sim, perdão. Log de x é igual a 0, o que acontece apenas quando x é igual a e elevado a 0, que é 1. Então, a única raiz de log de 1 menos log de x igual a 0 é x igual a 1. Então, nós temos uma única solução para f de x igual a 0, que é x igual a 1. Ou seja, f de 1 é igual a 0. Então, f de 0 não está definido, mas a gente já sabe que o gráfico corta o eixo x exatamente em x igual a 1, que é um número entre 0 e e. Bom, isso aqui termina a análise de ordem 0, da feita que não é possível mandar nem x para menos infinito, nem para mais infinito, ou seja, não existe a possibilidade de considerar assíntotas horizontais. Então, o próximo passo é fazer a análise de ordem 1. Então, eu vou calcular o que é f' de x. Então, a derivada do log de 1 menos log de x. Então, a derivada do log, regra da cadeia. A derivada do log é 1 sobre
1 sobre o quê? Sobre o que tem dentro. Vezes a derivada do que tem dentro, que é a derivada de 1 menos log de x, que é menos 1 sobre x. Tá? Ou seja, f' de x é menos 1 sobre x, 1 menos log de x. E a gente já sabe que em x igual a 1, desculpa, em x igual a E, 1 menos log de x é igual a 0. Então, observação, em x igual a 0, f' não existe, mas de qualquer maneira 0 é extrema de intervalo, e em x igual a E, f' também não existe, mas também é extrema de intervalo. É quando o log de x é igual a 1 e, portanto, anula o denominador. No resto, a gente sabe que 1 menos log de x é positivo para x entre 0 e x é positivo. Portanto, se x está entre 0 e E, nós temos que f' é negativo. F é estritamente decrescente. Calculemos a segunda derivada. Vamos calcular a segunda derivada. Então, agora eu tenho que calcular a derivada de menos 1 sobre x vezes 1 menos log de x. Então, isso aqui é derivada de menos 1 sobre, que é 1 sobre ao quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. Tá? Então, é menos 1 sobre, então a derivada de menos 1 sobre é a derivada de menos alguma coisa elevada à potência menos 1, cai o expoente, fica mais 1, vezes o expoente, vezes o que tem dentro elevado à potência menos 2. Então, o que tem dentro é x, 1 menos log de x. Então, está aqui. 1 sobre x, 1 menos log de x ao quadrado. Vezes agora a derivada de x vezes 1 menos log de x. Regra do produto. Deriva o x, segura 1 menos log de x, mais x vezes a derivada de 1 menos log de x, que é menos 1 sobre x. Então, f' de x, isso aqui, fazendo a conta, esse pedaço é igual a 1 menos log de x menos 1, ou seja, menos log de x. Então, f duas linhas de x é igual a menos log de x dividido por x, 1 menos log de x ao quadrado. Como é que é o sinal do logaritmo de x para x entre 0 e E? Muda de sinal? Muda. Tá? Para x entre 0 e E, você tem. Quando é que o log de x, por exemplo, é maior do que 0? Se somente se x for maior do que E elevado a 0, que é 1. Então, o log de x é maior que 0 apenas para x maior do que 1. Então, o que você tem? O seu intervalo 0 até E, ele é dividido em 0 até 1 e 1 até E. Se x é maior do que 1, f duas linhas é negativo, porque isso aqui é menos o log de x. Então, aqui você vai ter negativo, e para x entre 0 e 1, o menos log de x é positivo. X quadrado menos log de x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0. Portanto, o sinal de f duas linhas é determinado pelo sinal de menos log de x. Bem, em resumo, a gente tem f' é sempre negativo, então f é decrescente. F duas linhas é positivo no intervalo 0, 1, negativo no intervalo 1, E. Então, 1 é ponto de inflexão. Você é contínuo em 1 e 1 é ponto de inflexão. Então, a concavidade é para cima entre 0 e 1 e para baixo entre 1 e E.
vamos fazer o desenho do gráfico dessa função, incorporando todos esses fatos. Então, primeiro, em 0, a função não está definida, f de 0 não está definido. Aliás, nós não verificamos qual é o comportamento de f de x para x próximo de 0. O que acontece? Quando x está próximo de 0, faltou esse pedaço, né? Faltou calcular. Vejamos. Deixa eu fazer a conta aqui embaixo, desculpe. O limite de f de x quando x tende a 0 pela direita, porque o meu domínio é x maior que 0. Então, esse aqui é o limite do log de 1 menos log de x quando x tende a 0 pela direita. Agora vejam vocês. O logaritmo de x, quando x tende a 0 pela direita, tende a menos infinito. Então, menos o log de x tende para mais infinito. 1 somado a um número enorme positivo é um número enorme positivo. Então, o log de 1 menos log de x, quando x tende a 0 pela direita, é o log de um número muito grande e positivo. Esse aqui é um número muito grande e positivo. Então, eu tenho que, quando x tende a 0, o logaritmo tende para mais infinito. Tá? F de 1 é igual a 0. Em x igual a 1, f é 0. Em x igual a e, qual é o limite de f de x quando x tende a e? Comportamento de f nas pontas, pela esquerda. Então, quero saber o que acontece quando x tende a e pela esquerda, por valores menores do que e. Aí eu vou olhar para log de 1 menos log de x quando x tende a e pela esquerda. Então, o logaritmo de x, 1 menos log de x é positivo e tende a 0. Tende a 0 pela direita. Então, o log disso tende a menos infinito. Como eu disse, esse cara tende para 1, mas isso daqui é sempre positivo, o argumento todo é sempre positivo, então essa diferença tende a 0 por valores maiores do que 0, e o logaritmo tende para menos infinito. Então você tem menos infinito aqui, e f é estritamente decrescente, a concavidade é para cima até chegar em 1, e depois a concavidade é negativa. A derivada não é 0 em 1. Isso é importante enfatizar. A derivada não é 0 em x igual a 1. Tá? Então, você tem aqui... Então, efetivamente, 0 e x igual a 0 e x igual a e, de fato, são assíntotas verticais. A gente não tinha percebido aqui da minha função f de x. Então, isso aqui é y igual a logaritmo de 1 menos logaritmo de x. De fato, eles são assíntotas verticais, tá? E a minha função tende para mais infinito e menos infinito quando eu me aproximo desses valores. Tá? Mas isso aqui está todo consistente com o que a gente descobriu. A derivada é estritamente negativa sempre. A concavidade é para cima até chegar em 1. Depois muda para concavidade negativa. Tá? E você tem 1 é um ponto de inflexão. Bom, gente, com isso termina aqui a aula de hoje.
e boa noite para vocês.